Eu trouxe uma palavra de Deus para nós nesta noite, e esta palavra é no livro de Mateus, Mateus capítulo 17. Mateus 17, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Mateus 17, de 1 a 8. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor, mas antes eu quero trazer esta palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou-os a sós a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz, dizendo: Este é o meu filho dileto, ou filho amado, em quem me agrado. Ouvi-o. Os discípulos, ouvindo-o, caíram de bruços e ficaram com muito medo. Aproximando-se Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Eles, erguendo os olhos, a ninguém viram, senão somente Jesus. Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É contigo que está o poder, e por isso é que o Senhor é temido, engrandecido, adorado e celebrado. Que o Senhor seja engrandecido em todas as coisas, e que cada um de nós possamos andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, a tua verdade estende-se de geração em geração. É a causa de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim. Abençoe cada uma das nossas vidas nesta noite, nos ensina, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra e a crescer na graça e no conhecimento. Nos ajuda, Senhor, a te amarmos de todo o coração e a andar na tua presença com verdadeiro coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe com a tua palavra nesta noite. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus seja engrandecido. Eu trouxe essa palavra, estou trazendo essa palavra, que é uma palavra ligada à transformação. Uma palavra ligada à transfiguração, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus passou por um momento de transfiguração de tal forma que ficou registrado, porque os discípulos olharam para Jesus e agora Jesus estava de uma forma divina, de uma forma transfigurada, de uma forma esplendorosa, diferente do que eles viam todos os dias. Então eles olharam agora para Jesus e não viram mais um ser humano, porque o que Jesus era um ser humano normal, só que agora num processo de transfiguração, ele estava num processo, digamos que angelical, um processo divino, de uma forma divina. E isso deixou os discípulos assim, de uma forma bem perplexo, porque eles ficaram assim de uma alegria estupenda mesmo, ficaram embevecidos com aquele momento, e Pedro ficou tão entusiasmado que uma outra tradução diz que ele falou sem pensar, pelo entusiasmo que sentia, de que iria fazer um tabernáculo, um para Moisés, outro para Elias e outro para Jesus, para não saírem mais dali. Aí eu fico pensando, né, que quando acontece coisa boa, a gente quer ficar parado naquela coisa boa, para ficar por ali. E falar em parado em coisa boa,
existe uma coisa que é muito boa, mas para quem experimenta, ele realmente vale a pena, que é a presença poderosa de Deus num poderoso processo de avivamento. Quando a pessoa experimenta o batismo no Espírito Santo, ele entra numa dimensão e ele fica embevecido tanto quanto Pedro, Tiago e João ficou naquele dia, experimentando e vendo Jesus, experimentando Moisés e Elias, e vendo naquele momento, ele pensou o quê? Vamos ficar aqui. Talvez ele pensou assim, a gente não desce mais daqui, vamos ficar aqui. Ele deve ter esquecido de mulher, esquecido de tudo, não tem mais nada. O que tem é esse lugar gostoso que a gente está e vamos ficar aqui. Vamos construir uma cabana aqui para o Senhor, para Moisés, para Elias, e aí a gente fica por aqui. Porque ele estava embevecido com o momento. E nós precisamos experimentar esse momento chamado batismo no Espírito Santo. E a pergunta é, você já foi batizado no Espírito Santo? Você já experimentou essa glória de Deus na sua vida de tal forma que você sentiu essa presença tão gloriosa que você estabeleceu? Daqui para frente, não paro mais de orar, não paro mais de jejuar, não paro mais de ler Bíblia. Eu vou viver uma vida cristã de alto nível e nada vai me impedir de viver a presença de Deus. Quando a pessoa experimenta o batismo no Espírito Santo, ele tem esse compromisso para viver uma vida de santidade, na presença de Deus, para viver essa dimensão. É lógico que, mesmo que a pessoa faça um propósito desse, se ele descuidar, ele fracassa novamente e vai viver na periferia espiritual, que eu quero dizer. Mas viver no auge da espiritualidade é preciso de uma manutenção, é preciso de estar presente nesse mover. Por exemplo, aproveitar as oportunidades. Tem culto disso, tem culto daquilo outro, tem vigília, tem isso, aquilo ali, tem reunião, tem seminário de avivamento, tem as programações, é não perder isso. Porque tem gente que só vem no culto domingo à noite. Isso não vai manter avivamento. Se você for batizado no Espírito Santo e vir só no domingo à noite e não tiver uma dinâmica diária de busca da presença de Deus, ele novamente esfria na fé, apaga. E a Bíblia diz que nós não podemos esfriar na fé. Ele fala isso em vários textos bíblicos que dizem assim, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Então, muitas vezes a gente apaga, porque tomamos decisão de não fazer a manutenção, de não nos movermos na presença de Deus. Dá um exemplo de mover na presença de Deus. É a leitura sistemática da Bíblia. Crente tem que ler Bíblia sistematicamente, ou seja, todos os dias tem que ler Bíblia, arrumar um jeito de ler Bíblia. Pelo menos um capítulo. Fala assim, nossa, foi fraco de leitura. Pelo menos um capítulo. O crente tem que ler Bíblia, precisa arrumar tempo, porque a gente arruma tempo para bastante coisa. Todos nós, quando queremos uma coisa, a gente arruma tempo para ir atrás daquilo que a gente entende que é bom para a gente arruma tempo para fazer. E a prova disso é que todos aqui arrumam tempo para WhatsApp, Instagram, isso aí, rede social de forma geral, né? Arrumamos tempo. Mas a pergunta aí, arrumamos tempo para estar na presença de Deus em oração, em jejum, em leitura da Bíblia e oração, aquela devocional que realmente vale a pena, que vai fazendo pelo menos a manutenção, ou uma tão forte, de tal forma que não apenas faça a manutenção, mas que começa um processo, um progresso de crescimento, ou seja, uma subida no monte para ter um encontro como esse, porque muitas vezes a gente fica só na periferia, ou seja, no começo, a gente não entra profundamente, e a gente precisa entrar nas profundidades de Deus, e a gente entra com leitura da Bíblia, com oração, jejum, e com busca da presença de Deus, oração mesmo, e a Bíblia até diz assim, orai sem cessar. Uma das orações é aquela que você fica o tempo todo orando na mente, e a outra é aquela que você ora em palavras baixinhas, mas o tempo todo falando com Jesus, ou orando em línguas. Oração em línguas estranhas, oração em língua, também é outra coisa que o crente precisa experimentar e desenvolver na sua vida. Mas aí, eu volto aqui para o nosso texto, porque Jesus pegou esses três e os levou para o monte, para ter uma experiência mais sobrenatural. Quando a gente sai do comum
para ter uma experiência sobrenatural, a gente experimenta um impacto muito grande, que isso muda a nossa vida, isso transforma a nossa vida, isso nos eleva para mais perto de Deus. Foi o que Deus quis, o Jesus quis fazer com Pedro, Tiago e João, levou-os para uma experiência maior. Mas essa experiência maior que Jesus levou Pedro, Tiago e João, essa experiência maior é oferecida para todos nós, e a oportunidade é aberta para todos nós, porque nós temos hoje a Bíblia, que podemos experimentar esse aprofundamento na Bíblia, mergulhar, fazer da palavra como uma fonte de água, um rio ou um tanque que você mergulhe na palavra de Deus, entra de cabeça na palavra de Deus para ler e entender. Quanto mais você lê, mais você vai entender. Tem gente que diz assim, olha, e eu leio a Bíblia, mas não entendo. Tá, mas leu a Bíblia como? Se você ler o mesmo capítulo 10 vezes, você vai entender. É isso que eu estou dizendo, de aprofundar. Bom, eu quero entender isso. Então eu vou ler, e aí eu vou ler também os versículos que existem casado com esse texto. Na Bíblia você encontra um negócio chamado rodapé, ou mesmo as anotações. Aí você pega essa leitura e vai lendo os versículos que estão aglomerados na indicação desse texto. Você começa a entender o texto. Isso é aprofundar no conhecimento de Deus, aprofundar em Deus. E aí nós encontramos aqui, e eu quero levar para 4 coisas importantes que eu anotei do texto. A primeira coisa que eu anotei é levado para a presença. O que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Eles foram levados para a presença de Deus, do Todo-Poderoso, que nada mais, nada menos do que era o próprio Deus ali presente, e trazendo essas 2 figuras, Moisés e Elias, e também Jesus ali presente, para fazer com que os discípulos, esses 3, tivessem uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural. Eles tiveram um encontro com o sobrenatural, assim como é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, que quando acontece na nossa vida, muda a nossa história. A gente não é mais a mesma pessoa, a gente se transforma com a experiência do batismo no Espírito Santo. E falando nisso, nós estamos começando esse processo, fazendo toda quinta-feira, a gente termina a mensagem e começa um processo de adoração com cura e com oração para buscar essa presença. Ou mesmo a gente está fazendo no domingo, que a gente termina com 30 minutos de adoração e com oração, para começar a aprofundar em buscar o batismo no Espírito Santo, em buscar um avivamento, para experimentar esse sobrenatural que os discípulos tiveram indo com Jesus no monte encontrar com Deus. Falando em monte, orar no monte também vale a pena. Vale a pena você sair do seu contexto, ir para um lugar, ou mesmo fazer do seu quarto um monte, ou se tem bastante gente na casa, arrume um lugar para você tirar um tempo para dedicar, como se estivesse indo para o monte. Então, levado para a presença. A semelhança de Pedro, Tiago e João, precisamos entrar na presença de Deus para experimentarmos o sobrenatural. Se a gente for levado para a presença, a gente vai experimentar a glória de Deus. Agora pensa, Pedro, Tiago e João na presença de Deus, e viu lá aquela transfiguração. A Bíblia diz que a roupa ficou todo branco, e aquela transformação toda deixou eles de uma forma assim impactados. Os discípulos ficaram impactados com o que estavam vendo ali, e para Jesus era mais um momento apenas, mas para eles que não tinham o sobrenatural, estavam experimentando algo extraordinário. E aí, eu deixo uma pergunta com você: o que temos experimentado de sobrenatural de Deus? O que você tem experimentado de sobrenatural de Deus na sua vida? Parecido com isso? Tem experimentado um mover poderoso de Deus que possa impactar e transformar a sua vida, direcionar você para ser um crente extraordinário, um crente realmente de verdade mesmo, do alto nível de crença, que prega o evangelho para todo mundo, que não tem vergonha de dar glória a Deus no ônibus, em qualquer lugar, que vive realmente a glória de Deus, a presença de Deus como algo mais extraordinário, ou o que não troca Jesus por nada. Eu vi uma pessoa comentando essa semana, dizendo assim para a igreja dele, estava pregando na igreja, ele disse assim: irmãos, se chover, você vai para o serviço ou você não vai para o serviço? Todo mundo levantou a mão: vou para o serviço.
Mas quando chove, você vem na igreja ou não vem na igreja? Não vem na igreja. Por dizer, e não é importante. A adoração, o louvor, a presença de Deus, o culto, não é importante nesse caso. Se não é importante, não está experimentando o sobrenatural de Deus. A outra é, qual o monte para experimentar o sobrenatural de Deus você tem ido? Qual monte? Qual monte? Você tira um tempo para dizer, eu vou experimentar o melhor de Deus na minha vida. E eu vou mergulhar. Está aqui um monte para a gente mergulhar. Um monte extraordinário. Bíblia, 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 até Deus falar. E vi a história de uma pessoa que ele dizia assim, Deus fala comigo. E ele começava a ler a Bíblia. E ele dizia que enquanto Deus não falava, ele não parava de ler a Bíblia. Nem que amanhecesse o dia. Mas ele não parava enquanto Deus não falasse com ele. Isso é mergulhar. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo na tua palavra. E começava a ler. E vai lendo. Enquanto Deus não falasse, ele não parava de ler. Está aí alguém que mergulha realmente no sobrenatural de Deus. Porque Deus está na sua palavra. Mas quem é que encontra? Quem é que enxerga quando está lendo? Quem é que sente? Quem é que escuta a Deus? Já aconteceu com você de estar lendo a Bíblia e vai lendo e lágrimas vai descendo, e quanto mais você lê, mais chora. É Deus falando. É Deus falando. Se você não teve essa experiência, eu aconselho você a entrar, a mergulhar, porque vai ter. Porque Deus fala. Esta é a palavra de Deus. E Deus revela a sua palavra aos seus servos, os profetas. A outra pergunta, nessa mesma direção do levado para a presença, é: com quem nós estamos indo para encontrar o sobrenatural? Com quem nós estamos indo? E qual tem sido a nossa experiência? Com quem nós estamos indo? Aqueles 3 foram com Jesus. Com quem nós vamos? Porque muitas vezes até nós pegamos a Bíblia para ler, mas na correria tão grande que a gente já comprime a tarefa, já li e já fecha e já sai. Com quem nós estamos indo? Jesus pegou os 3 e levou os 3. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fala, Senhor, me conduz para que eu possa ler. Hoje eu leio a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vou lendo aos poucos, mas antigamente não era assim. E eu orava e dizia para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me mostre onde eu vou ler. Aí eu passei mais ou menos uns 10 anos da minha vida sem ler a Bíblia assim de Gênesis, Apocalipse e anotando quantas vezes eu li a Bíblia. Não fiz isso, porque eu orava para Deus me mostrar onde eu ia ler. E aonde Deus falava comigo para ler, ali que eu lia. E aí no outro dia era a mesma coisa, na outra leitura já era a mesma coisa. Hoje eu vou lendo e vou anotando. Mas de vez em quando eu paro, Deus, eu quero que o Senhor me mostre onde ler. Porque é preciso que Deus nos leve a mergulhar nele mesmo. E se a gente quiser mergulhar em Deus, só Deus pode direcionar a gente onde, como e quando. A outra coisa que eu anotei aqui é o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor está dizendo aqui no versículo 5. Diz assim o texto: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Escute-o, ouça o que ele diz. E é essa palavra que eu quero que você entenda nesse texto. Escute o que Jesus está dizendo. Pare para ouvir Deus. Pare para ouvir o que Deus tem para falar para você. Sabe, eu fico pensando assim, né? Quase todo dia eu penso esse negócio. E eu estou aqui, nessa terra, igual todos nós. E a gente vai vivendo e tal. E daqui a pouco, chamou a minha senha. E aí eu fico sem saber o que eu vou falar. O que eu vou fazer? Como eu vou prestar minha conta? E porque a gente vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Mas cada um de nós vamos prestar conta. Não vai ter esse negócio de chegar lá, tipo assim, igual um cacho de uva. Tem 50 aqui, vou pegar os 50 e colocar aqui, né? É um por um, e cada um prestando a conta de todos os atos que fez enquanto aqui. E eu vou prestar as contas dos meus atos, sem que ninguém de vocês possa me defender. Ninguém. Nem meu pai, ninguém tem chance de chegar lá e tentar me defender. Não vai ter.
Não vai ter dona Sônia lá para tentar me defender. Não tem. Vai ser eu e ele e eu. Ou melhor, nem sei como que vai ser isso direto, né? Porque você fica pensando assim, e as besteiras que a gente já fez? E as que a gente não se arrependeu? Ou todas as besteiras que nós já fizemos, já se arrependemos? Essa semana eu estava lembrando de um negócio que eu falei, né? Um curso que eu estava fazendo. E aí eu fiz uma prova e acabei exigindo mais de uma pessoa do que deveria. Essa pessoa mora em Goiânia. Exigi mais do que devia. E eu estava lembrando que eu não devia ter feito isso. Me doeu o coração em lembrar que eu fui mais exigente do que deveria. Tá. Porque a gente faz coisa que a gente acha que está certo no momento que está fazendo. Mas ninguém vai estar lá para me defender. Eu vou ter que ir lá e prestar conta de cada um dos meus atos diante de Deus. E prestação de conta vai haver. Não resta dúvida de que vai haver prestação de conta. Pergunta para alguém do seu lado, você está pronto para prestar conta da sua vida? A gente precisa escutar Jesus. Presta atenção, a gente precisa escutar Jesus. Porque se a gente não escutar o que ele diz, a gente vai, como diz o ditado, dar com os burros na água, e na hora de ajustar conta, a gente não vai... Será que a gente vai se sair bem nessa? Será que vamos nos sair bem? Porque quando a gente não tem oportunidade de fazer o que é certo, sei lá, com poucos açoites, a Bíblia diz que vai ser açoitado quem não sabia o que era certo fazer. Mas quem sabia o que era certo fazer e não fez, com muitos açoites será açoitado. Agora a gente aqui já apanha bastante, subir no céu para apanhar. Espero que não seja isso. Espero que a gente chegue lá para celebrar. Mas para isso, o que a gente precisa? Fazer o que é certo. Mas para fazer o que é certo não é fácil, sabe por quê? Porque quando a gente está tentando fazer o que é certo, a gente acaba errando bastante. Mas existe um jeito de errar menos. Ou talvez nem errar. É estar cheio do Espírito Santo. Aí a gente não vai errar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai errar nas decisões e nas ações que tomamos no nosso dia a dia, porque a presença de Deus é poderosa, suficiente para nos orientar a cada momento e em cada coisa que vamos fazer. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, para se encher do Espírito Santo, para buscar a Deus, para buscar o batismo no Espírito Santo, para buscar avivamento, para ser cheio do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo e nós não teremos nada do que se envergonhar, porque o Espírito Santo vai dirigir a nossa vida. Que muitas vezes a gente diz que Deus dirige a nossa vida, mas se tiver a torta direita errando demais, não é Deus que está dirigindo, porque Deus não ia nos dirigir para o erro. Mas se está tendo muitos erros, é porque nós estamos tendo direção própria e jogando a culpa em Deus, que Deus que dirige, por isso está dando zebra. Se Deus estiver na nossa vida, nos guiando, nos dirigindo, a gente vai acertar em basicamente tudo. Deixa Deus dirigir os seus passos. Mas para isso, a gente só consegue se estiver cheio do Espírito Santo. Então eu quero desafiar você a ser cheio do Espírito Santo. Organize alguma coisa, o que fazer para ir se enchendo. Por exemplo, venha na quinta-feira buscar o batismo no Espírito Santo. E não falte dia de domingo. Organize para estar no encontro com Deus, buscando um grande mover de Deus na sua vida. Um avivamento. Mas como é que a gente vai ser cheio do Espírito Santo se a gente não busca? E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Ou seja, é aplicar o coração em Deus. Se aplicarmos o coração em Deus, vamos buscar aquilo que é a vontade de Deus. E aí, duas perguntas nesse texto. Escute o que ele diz, escute o que ele está dizendo. E qual foi essa voz? Ele ouviu, os três escutaram uma voz que saiu daquela resplendor, saiu uma voz dizendo para os três:
Escute o que esse homem está dizendo. Ele está falando de Jesus. Escute o que o meu filho vai explicar para vocês. Escute o que ele está explicando. Escute o que ele está dizendo. Escute a voz do Senhor Jesus. Escute os ensinos dele. Foi essa palavra que Deus direcionou para aqueles 3 homens. Escute o que Jesus está ensinando. Preste atenção, entenda, aprenda, siga. E aqueles 3 escutaram direto do céu, direto de Deus, direto daquela voz gloriosa. Escute o que ele está dizendo. Aqui está o texto que diz assim: este é meu filho amado, este é meu filho predileto, de quem eu me agrado. Escute o que ele fala. E aqui está Jesus. Escute o que Jesus está dizendo. E você pode ouvi-lo na sua casa, porque todos nós temos um exemplar da palavra poderosa de Jesus para a gente ler e ler e ler de novo. Todos nós temos tempo e todos nós conseguimos tempo. Mas para ler a Bíblia, poucas pessoas organizam tempo para dizer: Jesus, fala comigo. É como se dissesse: escuta o que ele diz. Não, eu não quero ouvir. Porque se eu ler, eu vou ouvir. Como é que o crente não lê Bíblia para não ouvir Deus, será? Porque é aqui que ele fala. É na palavra. É na palavra. Pergunta para alguém do seu lado: você lê Bíblia? Mas não precisa responder. A outra parte que eu quero deixar com você é quando ele diz aqui para os seus discípulos, porque eles estavam passando por um momento muito delicado. Segundo o texto aqui que nós lemos, versículo 5. Versículo 5, 7, 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, escute-o. E a seguir, eu te faço uma pergunta: o que temos ouvido? O que é que nós estamos ouvindo? Eles ouviram Jesus falar. Os 3 que estavam lá ouviram Jesus falar. E como nós temos ouvido? Porque a gente está ouvindo muita gente. Garanto aqui que basicamente todo mundo assiste Instagram, TikTok, YouTube. Escuta muita gente falando. Muita gente até pregando que não tem nada a ver com Jesus. Mas como viraliza bastante, e a gente vai escutando muitas pessoas. Enquanto estamos lá escutando muitas pessoas, poderíamos desligar o equipamento e ir direto na palavra. Vamos lá, Mateus capítulo 5, vamos ler Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 7, e vamos ler, porque aqui Deus vai falar direto com a gente, direto. Mas parece assim que a gente não quer ouvir direto de Deus, quer ouvir de outras pessoas, mas a gente pode ouvir direto de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, e lendo mais do que uma vez. Todas as oportunidades que nós tivermos de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas têm aquele costume, né? Já leu de manhã, aí não vai ler durante o dia, tem o resto do dia, tem até oportunidades, mas vai fazer outras coisas. Poderíamos depender de Deus o tempo todo e aprender de Deus o tempo todo. E aí nós encontramos aqui, nesse texto, que ele fala isso, no versículo seguinte: este é meu filho amado, em quem me agrado, escute-o. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomado de grande medo. E aí aparece o Senhor para dizer para eles: levante-se, não tenha medo. Foi o que Jesus disse, o que Deus disse para eles. Tomado de grande medo, Jesus aproximou-se, tocou-lhe dizendo: levantem-se e não tenha medo. O medo pode ser algo muito assombroso,
mas Jesus tem uma palavra para todos nós: levante-se. Porque que vamos acertar conta? Vamos, mas a gente não precisa ter medo de acertar conta. O que a gente precisa é se levantar. Porque o negócio lá pode ser muito difícil. Mas se nós nos levantarmos, Ele é poderoso para cuidar da nossa saúde espiritual, a tal ponto da gente ter certeza de que vai dar tudo certo. De que vamos chegar lá e vamos adorar aqui, adorar lá, e chegar lá e ser recebido de braços abertos. Porque está escrito na palavra de Deus que a gente vai ser recebido de braços abertos. Que texto? O texto diz assim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estive enfermo e na prisão e vocês me visitaram. E aí, os pequeninos estarão perguntando: Senhor, mas quando é que nós te vimos enfermo e te visitamos? Quando é que nós te vimos na prisão e fomos te ver? Quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Não me recordo de ter feito isso. Aí sabe o que o Senhor disse? Para quem tem essas perguntas: quando você fez para um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe quando se encontra alguém aborrecido, triste? Consola. É o que Jesus mandou fazer. Sabe quando alguém está preso? Visita, ajude. Quando alguém está doente, visita, ajuda a resolver o problema da doença se você pode. Não, você não é médico, mas pode pagar para um médico fazer o serviço. É isso que a Bíblia está dizendo: estive enfermo e na prisão e vocês me visitaram. Estava enfermo, vocês me cuidaram de mim. Eu era estrangeiro e você me hospedou na sua casa. Você cuidou de mim quando eu estava perambulando, sendo estrangeiro. Quando fazemos, é o trabalho que a gente precisa fazer. Não é apenas cuidarmos de nós mesmos, mas ajudarmos a cuidar de quem precisa. E quando fazemos isso, nós estamos acumulando a nosso favor. Porque a Bíblia diz que Ele vai receber essas pessoas, e essas pessoas vão perguntar: mas quando é que nós fizemos? Quando vocês fizeram desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que o negócio lá vai ter acerto de conta? Vai. Mas para quem anda na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, anda na direção do Espírito Santo, Deus vai orientando a cada dia, cada passo, cada atitude que nós devemos tomar para poder andar certo. E aí a pergunta é: quem nos mandou levantar? Quem nos mandou levantar? Vamos ler o versículo de novo. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou nele, dizendo: levante-se e não tenha medo. Quem nos mandou levantar? Melhorou, aleluia. Se é Jesus que nos mandou levantar, então nos levantemos e vai dar tudo certo. Levanta-te. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. O que diz levanta e resplandece? Tome decisão de se levantar, e então vai resplandecer na sua vida o mesmo brilho que os discípulos tiveram naquele monte. Levanta-te e resplandece, porque já vem a luz nascendo sobre você. É na decisão. A gente precisa tomar a decisão de dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer a sua vontade. O dia que aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, na verdade, eu aceitei, foi no mês de agosto, mas antes disso, eu ouvi Deus falando comigo, que era para ler a Bíblia, que era para orar, que era para buscar a presença de Deus. E foi logo no segundo dia que eu fui na igreja, terceiro dia, e aí eu comecei, já fui lá, logo comprei uma Bíblia e comecei a ler Bíblia. Naquele tempo eu lia a Bíblia, bastante. Eu diminui muito a leitura, mas eu lia muito a Bíblia, porque Deus falou comigo que era para ler, que era para orar. E eu ouvi Deus falando. E se Deus falou comigo, fala com cada um de nós, amém? E Deus fala de muitas maneiras. Todos nós temos nos levantado para entender e para ouvir a Deus?
Você tem se levantado para ouvir a Deus? Irmãos, levantar é uma opinião de Deus ou um imperativo de Deus? É uma opinião ou é um imperativo? É um imperativo. Jesus disse para eles, Jesus fala para eles, levante, não tenha medo, levante. É o que Jesus está dizendo para todos nós, não tenha medo, não temas, levante-se, simplesmente levante. Se você se levantar, se você dizer, eu vou tomar iniciativa, daqui para frente eu vou ler Bíblia, daqui para frente eu vou orar, daqui para frente eu vou ter uma vida de oração, então pode ter certeza que essa palavra se cumpre na sua vida. Levanta, não tenha medo. Vamos ter prestação de conta, sim ou não? Não tenha medo se você se levantar. Levante-se, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre a sua vida. Só viram Jesus. Quando isso tudo aconteceu, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então eles se levantaram. Eles se levantaram, ou levantaram os olhos, não viram mais ninguém. Não viram mais Moisés, não viram Elias, não viram mais ninguém, só viram Jesus. Então eles não viram mais ninguém, só viram os discípulos, os 3 se levantaram do chão, que eles estavam de bruço lá, aí eles levantaram a cabeça, olharam, não tinha mais ninguém, só viram Jesus. É isso que eu quero que você entenda, e eu tenho certeza que é o que Deus quer que nós entendamos, porque a gente vê muita coisa, a gente vê tanta coisa, estava até comentando aqui num dos cultos, de que se a pessoa está num culto e alguém fala assim, estou vendo anjos, as pessoas começam a dar glória a Deus. Mas se falar que Jesus está aqui, eles não dão glória a Deus. É como se anjo fosse mais importante. Anjo não é mais importante. Anjo é um soldado a serviço da igreja. Quem é importante é quem entra dentro da igreja, que é Jesus. É Ele que governa a nossa vida, Ele que é o nosso Senhor. Os anjos estão a serviço. Se Deus quiser trocar de anjo para lá e para cá, mandar outros tipos, tirar um, mandar outro, Ele faz. Mas a presença de Jesus será sempre a única coisa gloriosa que a igreja tem. Eles erguendo os olhos não viram mais ninguém, somente Jesus. Aí eu pergunto para você, quem nós estamos vendo no nosso dia a dia? Estamos vendo anjos? Estamos vendo tanta gente, tanta coisa para lá e para cá, tanto movimento. O que é que nós estamos vendo? Precisamos ver Jesus. Precisamos ver? Só isso que nós precisamos ver. Então, o que nós estamos vendo? Se é Jesus, diga amém. Quantas vozes, ou melhor, quantas vozes nós estamos ouvindo? Porque escutamos muitas vozes. E naquele dia ali, certamente os apóstolos escutaram vozes. É Moisés? Quem é que está falando? É Elias, tal? Mas, na verdade, precisava ouvir apenas uma voz. Foi o que Deus manifestou naquela glória e disse, esse é meu filho, escute o que ele diz. Sabe quem é que nós precisamos ouvir todos os dias? Quem é que nós precisamos ouvir todos os dias? Só Jesus. Se tiver muita gente falando muita coisa, esquece que todo mundo falou. Escute a palavra de Deus, escute a Bíblia. Essa é a única voz que nós precisamos ouvir, é a voz de Deus, a palavra escrita, poderosa de Deus para as nossas vidas. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Quem nos mandou ouvir Jesus? Foi Deus que mandou. Se Deus mandou a gente ouvir Jesus, então pare de ficar escutando muita gente por aí, gente que fala torta direita. Tem gente falando demais, principalmente na internet, falando demais. De vez em quando aparece um vídeo para mim assim, eu já pulo, porque é tanta coisa, tanta besteira. Mas quando eu pego a Bíblia, não tem que pular nada. É a palavra de Deus poderosa para transformar a nossa vida. Você não tem que filtrar nada, está tudo organizado aqui para nós. A poderosa mão de Deus nas nossas vidas. E aí, concluindo, Deus nos chama para experimentar o mover do alto. Amém? Deus nos chama para experimentar esse grande mover. Só teremos se nos lançarmos de todo o coração
para experimentarmos diariamente esse mover de Deus. Amém? Glória a Deus. E se nós experimentarmos esse mover de Deus, então essa nova unção, essa unção poderosa de Deus vai transformar a nossa vida. E aí nós podemos andar e poder dizer, transformados. Transformados. É exatamente isso que aconteceu na nossa vida. Fomos transformados pela voz poderosa de Deus, que naquele dia falou para os seus discípulos, olha, escute o que ele disse. Se nós escutarmos, seremos transformados. Se nós escutarmos o que Jesus disse, nós seremos transformados. Fale para alguém do seu lado, se você ouvir, você será transformado. Essa palavra é a única que transforma. Transformados. Amém? Glória a Deus.